Esse é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Hoje nós vamos tratar do auxílio emergencial e da possibilidade da adoção de uma renda mínima no Brasil. Temas em grande discussão nesse momento no país. E para isso nós temos o prazer de ter a presença e participação do professor José Márcio Camargo. Ele é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em economia pelo MIT. Também é professor titular do Departamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, e economista-chefe da Genial Investimentos. Professor, obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós vamos ter a participação nesse programa do economista Roberto Macedo, colaborador do Espaço Democrático, assim como o cientista político Rogério Schmidt e também do economista Luiz Alberto Machado. Professor, eu gostaria de começar pela questão do auxílio financeiro emergencial aos brasileiros que a pandemia deixou sem renda de uma hora para outra. Parece até que já existe uma decisão política de adotar essa medida. Agora, como financiá-la, né, parece que é o problema. Na sua opinião, existe um caminho mais viável entre todos os que estão sendo aventados? Não, quer dizer, o auxílio emergencial foi super importante o ano passado, no auge da pandemia, tá certo? Porque quando você teve aquelas medidas de lockdown, que as pessoas não podiam sair de casa, tá certo? Essas pessoas, esses chamados invisíveis naquele momento, que são basicamente, não tem nada de invisível, né? Na verdade, são os informais que nós encontramos todos os dias na rua. Certo? Simplesmente são pessoas que, do ponto de vista do Estado, não têm nenhuma documentação, são invisíveis nesse sentido, tá certo? Mas, quer dizer, são pessoas que perderam as suas ocupações, que eram ocupações informais, vendedores e etc., tá certo? E não tinha nenhuma fonte de renda. Então, o auxílio emergencial cobriu esse buraco, né? Quer dizer, o auxílio emergencial lá em meados do ano passado, no segundo semestre do ano passado, cobriu esse buraco, deu renda a essas pessoas e fez com que, em alguns casos, em algumas regiões do país, a renda média distribuída por esse auxílio emergencial, transferida por esse auxílio emergencial aos chamados invisíveis, é inclusive maior do que uma boa parte dessas pessoas ganhavam quando estavam na atividade. Então, isso foi super importante. Eu acho que, na verdade, quer dizer, tem um ponto curioso aqui, que lá, quando o auxílio emergencial foi aprovado, existia uma expectativa de que a pandemia ia durar 3, 4 meses, tá certo? A gente se lembra, a gente deve se lembrar que lá em março, abril, quando a pandemia se intensificou de verdade, a expectativa da maior parte da sociedade é que vamos durar aí uns 3, 4 meses e depois vamos sair lá. Não foi assim que aconteceu. Mas o auxílio emergencial ele foi desenhado com esse framework, com essa ideia de que, olha, vai durar aí uns 3 ou 4 meses, vamos cobrir esse período, que é o período crítico da pandemia. Mas a pandemia se estendeu, o auxílio emergencial teve que ser diminuído e agora você tem um problema fiscal grave, né? Quer dizer, o auxílio foi super importante para evitar que essas pessoas caíssem na pobreza absoluta, tá certo? Na extrema pobreza, só que agora você tem um problema fiscal extremamente grave, você tem uma dívida que hoje já é no quase 90% do PIB, você tem uma dificuldade de financiar essa dívida. Então, você tem agora que a ideia, como a pandemia não acabou, pelo contrário, teve um aumento de número de casos, de número de mortes aí no final do ano passado e no começo do ano desse ano. É verdade que nos últimos 15, 20 dias o número de casos começou a cair de forma mais ou menos sistemática, tá certo? Mas ninguém consegue prever o que vai acontecer com essa pandemia, nem mesmo os epidemiologistas. Então, não dá para você voltar a projetar o fim da pandemia daqui a 2, 3 meses. Muito pelo contrário, a gente vai ter que... a vacinação é que vai ser fundamental nesse sentido. Então, quer dizer, agora a gente tem esse problema. Como fazer? E realmente acontece o seguinte, quer dizer, a dívida é muito alta, você já tem sintomas importantes de que os investidores podem começar a cobrar
taxas de juros mais elevadas para financiar essa dívida. Isso seria péssimo, porque com taxas de juros mais elevadas você pode reduzir a expectativa de aceleração de volta da economia, volta da atividade econômica, o que pode gerar desemprego ali na frente, e, nesse caso, você estaria dando com uma mão e tirando com a outra, né? Quer dizer, porque essas são as pessoas que são mais afetadas pelo aumento do desemprego. Então, é muito importante ter essa questão fiscal em mente, né? Quer dizer, isso significa o seguinte, que você poderia voltar com um programa emergencial que custasse 30, 40 bilhões de reais, mas você teria que tirar esse dinheiro em de outros gastos, tá certo? Existe uma série de gastos que poderiam ser diminuídos. As emendas, num estado de calamidade como esse que a gente está vivendo, não tem nenhuma razão para as emendas parlamentares não serem direcionadas para financiar um programa emergencial. Será que é mais importante você financiar uma ponte na sua comunidade do que financiar um auxílio emergencial deste montante para evitar que essas pessoas caiam na pobreza? É essa a discussão que a gente tem que fazer agora e que está sendo feita, tá certo? Alguma parte em público, provavelmente uma parte privada. Então, eu acho que o auxílio emergencial vai ser super importante. Agora, a gente não pode perder de vista que isto é um programa conjuntural, não é um programa permanente, é emergencial. Tá certo? A gente precisa resolver o problema estrutural da economia brasileira, que tem a ver com o funcionamento do mercado de trabalho, tem a ver com o funcionamento da economia, que é o grande número de trabalhadores informais. Por que o Brasil tem tantos trabalhadores informais? Como resolver esse problema? Esse é um problema estrutural, tá certo? Independentemente de você diminuir a pobreza no curto prazo com transferências de renda conjunturais, tá certo? É muito importante que a gente comece a trabalhar na solução do problema estrutural. Em parte, nós começamos a resolver isso com a reforma trabalhista, mas tem muita coisa ainda para ser feita, tá certo? Perfeito. Professor Roberto Macedo, sua pergunta, por favor. Zé Márcio, voltando aí à questão fiscal, né? O Felipe Salto fala que uma das alternativas, mas agravando a dívida e o déficit primário, seria você fazer aquele crédito extra-orçamentário, não sei bem o nome técnico disso, né? Extraordinário. Mas Extraordinário. Isso aí, você é a favor disso? Não, né? Não, em princípio, não. Quer dizer, na verdade, eu acho que, na minha avaliação, eu acho que é muito importante respeitar o teto do gasto. Essa questão de usar um crédito extraordinário, tá certo? É uma forma de você passar por fora do teto do gasto, tá? Sem dizer que está passando por fora do teto do gasto. O ponto é o seguinte: um crédito extraordinário seria financiar esse programa de auxílio emergencial, aumentando a dívida. O que o teto quer, o objetivo do teto é não aumentar a dívida, é fazer os programas dentro do teto, ou seja, reduzindo outros gastos. Esse é o ponto fundamental. Quer dizer, a filosofia do teto, tá certo? Toda vez que você quer introduzir um programa novo, você tem que me dizer de onde você vai tirar o dinheiro, qual outro programa que você vai descontinuar para reduzir gastos de tal forma que crie um espaço para introduzir um programa novo. Isso é o ideal, tá certo? E tem espaço no orçamento desde que o Congresso esteja disposto a, como eu já disse, por exemplo, dedicar todas as emendas constitucionais para financiar esse programa. Não resolve o problema? Não, mas já é uma fonte de recursos importante. Só completando a pergunta, você acha que o Congresso está disposto a fazer esse sacrifício? Roberto, sabe o que eu acho? Quer dizer, eu participei muito da discussão sobre a criação do teto lá em 2016, tá certo? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, quer dizer, o Brasil tem uma tradição fiscal,
tá certo? Que é uma tradição desde 85, pelo menos, mas vinha desde antes, tá certo? O governo mandava o orçamento para o Congresso, tá certo? Os deputados incorporavam os seus projetos com aumento de gastos, tá certo? E não diziam de onde é que vinha a fonte de recursos. E entre 85 e 94, a fonte de recursos para financiar os projetos, financiar o déficit público, foi a aceleração inflacionária. De 94 até 99, tá certo? A fonte de recursos foi o aumento da carga tributária. E de 99 até 2016, a fonte de recursos foi aumento do endividamento. Acontece que a sociedade não aceita mais inflação, a sociedade não aceita mais aumento da carga tributária e os investidores não aceitam mais aumento do endividamento. Agora, quer dizer, quando você... dado esse contexto, a ideia é você fazer o equilíbrio fiscal via redução dos gastos e não mais aumentando o gasto e tentando arranjar outra fonte de financiamento. Agora, isso é uma mudança extraordinária na lógica orçamentária, na cultura orçamentária do país. Então, hoje, eu me lembro quando a gente estava discutindo o teto do gasto, lá um deputado lá de um partido de esquerda virou para mim e falou: mas, ô, professor, desse jeito você vai estar criando uma brutal... com um brutal conflito distributivo pelos gastos do Estado. Eu falei, esse é o objetivo. Porque exatamente desta forma é que vai ficar claro quem está de um lado e quem está de outro. Tá certo? Hoje, você acaba impondo o custo para os mais pobres, porque é quem sofre com inflação, quem sofre com desemprego e etc. E todo mundo se diz que é contra, a favor de mais igualdade, etc. Mas, na verdade, na hora que você faz isso, na hora que você aumenta a inflação, na hora que você aumenta a carga tributária e na hora que você aumenta a dívida, no final das contas, você está penalizando os mais pobres. Bom, ele na discussão ele ficou quieto, tá certo? Mas esse é o ponto, Roberto. O meu ponto é o seguinte: era esperado que, quando você chegasse no teto, essa luta por recursos fosse acontecer, tá certo? Isso não é uma surpresa para mim, tá certo? Acontece que o problema é que isso está acontecendo num contexto muito complicado, que é no contexto da pandemia, que você, além do problema da discussão da mudança da cultura orçamentária, tá certo, que está acontecendo, você vê o seguinte: não era normal no Brasil a discussão do orçamento. A discussão do orçamento sempre foi considerada uma questão técnica. Hoje está na primeira página de todos os jornais. A primeira página, a manchete de todos os jornais hoje no Brasil é a discussão do orçamento. Isso é uma mudança espetacular. Se a gente conseguir passar por esse caminho, a gente vai chegar lá na frente com outra cultura orçamentária. Seria um ganho monumental do ponto de vista da democracia, porque o orçamento é a peça mais importante de uma democracia. Tá certo? A discussão do orçamento é a discussão mais importante de qualquer democracia madura. Tá certo? Os Estados Unidos, a Alemanha, tá certo? O Reino Unido. No Brasil, isso nunca foi uma discussão. No Brasil, isso não era um problema. Tá certo? Ninguém queria saber dessa discussão de orçamento. Agora é a manchete da primeira página de todos os jornais. Uma parte do objetivo foi conseguido. Agora é conseguir manter o orçamento dentro do teto. Vamos ver se a gente consegue fazer isso esse ano, apesar da pandemia. Tá certo? Muito bem. Muito obrigado. Um rápido esclarecimento. O professor Roberto Macedo fez referência ao Felipe Salto, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, que acompanha as contas públicas no Brasil. Feito o esclarecimento, Rogério Schmidt. Já participou também de um debate conosco. Exatamente. Já participou de um diálogo, não foi um diálogo, foram os nossos encontros no Espaço Democrático, com plateia e tudo. Vamos lá, Rogério. Zé Márcio, você é reconhecido com justiça, né, como um dos principais, não só formuladores intelectuais, né, mas também do desenho, né, implementação prática, né, dos programas de transferência de renda condicionada
do Brasil. Acho que o Bolsa Família é um grande exemplo que todo mundo conhece, né? Eu queria que você explorasse um pouco melhor as diferenças, as vantagens e desvantagens, né, dos programas de transferência de renda condicionada, como é o caso do Bolsa Família, né, que é algo que me parece que é algo que veio para ficar, né? Nenhum governo quer abrir mão disso. E programas como o auxílio emergencial, que são, como você lembrou bem, conjunturais, né? Por que eles não são sustentáveis no longo prazo? Você acha que é possível haver aí uma unificação das duas coisas, como o próprio ministro Paulo Guedes chegou a cogitar no meio do ano passado? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, eu acho que vale a pena contar um pouco a história desses programas condicionados, de transferência de renda. Eu acho que lá no final dos anos 80, tá certo? Meados dos anos 80, o senador Eduardo Suplicy tinha uma proposta de criar um programa de renda mínima universal, tá certo? E ele, uma vez, tá certo? Na época, na verdade, foi no final dos anos 80. Na época, na verdade, eu tinha uma relação relativamente próxima com o PT, então eu conhecia bem o senador Eduardo Suplicy, que a gente conversava com alguma frequência. Um dia ele me ligou e falou: ô Zé Márcio, é o seguinte, naquela página da Folha que tem a favor e contra, tá certo? Vai ter a proposta é fazer uma discussão sobre a favor e contra o programa de renda mínima. Você não quer escrever um artigo, tá certo, a favor do programa de renda mínima? Eu falei: senador, eu não sou a favor do programa de renda mínima, tá certo, universal. Então, eu não posso escrever um artigo a favor do programa universal de renda mínima. Eu posso escrever um artigo contra, tá certo, um programa universal de renda mínima. Ele falou: ótimo, então faça-o, tá certo? E, na verdade, qual era o ponto? Quer dizer, a gente tinha um grupo de economistas lá na PUC, que é coordenado por mim, para os padrões PUC, que é um departamento muito pequeno, tá certo? PUC do Rio, era um grupo grande de pesquisadores, professores e estudantes que estudavam essa questão de pobreza, desigualdade e mercado de trabalho. Tá certo? Eventualmente se acoplou esse grupo, um outro grupo do IPEA, tá certo? Com o Ricardo Paz de Barros, que era o coordenador, que passamos a trabalhar junto. Nesse jogo aí, tá certo? Uma vez, eu olhando os dados da PNAD, tá certo? Eu percebi que crianças de 10, 12 anos, tá certo? De famílias extremamente pobres poderiam contribuir com até 25% da renda per capita familiar em regiões pobres. Aí eu pensei e falei: escuta, se meu filho puder contribuir com 25% da minha renda per capita familiar, será que eu colocaria meu filho na escola? Tá certo? Em vez de colocá-lo no mercado de trabalho? Diante desta pergunta, diante de ter feito esta pergunta para mim mesmo, eu que valorizo muito a educação, tá certo? Cheguei à conclusão que ter feito a pergunta me dizia que provavelmente eu não colocaria, tá certo? Eu não precisei nem me responder, tá certo? Simplesmente eu falei: mas como eu faço uma pergunta desse tipo? Claro que eu colocaria meu filho na escola, mas eu ter feito essa pergunta me despertou para o fato de que, olha aqui, uma criança que consegue contribuir com 25% da renda per capita familiar, provavelmente o pai vai ter um enorme incentivo para colocá-lo no mercado de trabalho, em vez de colocá-lo na escola. Tá certo? Bom, a partir daí, quer dizer, a ideia do programa condicionado de renda, de transferência de renda, veio dessa observação de mim mesmo, tá certo? Aí eu falei: bom, então a única forma de você criar um incentivo para que os pais coloquem seus filhos, das famílias pobres coloquem seus filhos nas escolas, seja pagando para as crianças irem para a escola, tá certo? Competindo com o mercado de trabalho. Tá? Essa foi a origem, tá certo, dos programas condicionados de transferência de renda. Então é o seguinte, quer dizer, o que é um programa condicionado de transferência de renda? Programa condicionado. E por que é importante? Por uma razão simples, porque acumular capital humano é a forma mais importante de aumentar a renda, diminuir a desigualdade e a pobreza. Tá certo? Não existe outra forma de você conseguir diminuir pobreza e diminuir desigualdade sem
conseguir fazer com que as famílias mais pobres, que os filhos das famílias mais pobres consigam acumular capital humano tanto quanto ou mais do que os filhos das famílias mais ricas. Tá certo? Se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir reduzir a desigualdade e a pobreza no longo prazo. Você pode conseguir diminuir a pobreza no curto prazo, transferindo renda diretamente do Estado para os pobres. Mas isso não é sustentável. Tá certo? No longo prazo, porque, eventualmente, a gente cai exatamente nesse problema que a gente está com a questão fiscal do auxílio emergencial. Eventualmente, tá certo? As famílias, quer dizer, a quantidade de dinheiro que você tem que transferir é tão grande que você não consegue continuar com o programa. Então, para que você tenha um processo estrutural de redução de desigualdade e pobreza, é fundamental que as famílias invistam em capital humano dos seus filhos. E isso... a ideia dos programas condicionais de transferência de renda é exatamente essa, é condicionar a transferência à manutenção das crianças na escola. Bom, então, publiquei vários artigos no Estadão, fiz esse contraponto aí com o senador Suplicy, até hoje eu gosto muito do senador Suplicy, até hoje, de vez em quando, ele me liga para conversar e tal, e... publiquei um artigo na Folha de São Paulo em que eu descrevia a lógica do programa condicionado de transferência de renda. Não me lembro exatamente da data, mas, se eu não me engano, foi no dia 23 de março de 1993. O ministro, então, naquele momento não era ministro, mas logo depois se tornou ministro da Educação, o Paulo Renato, tá certo? Logo depois que ele virou ministro da Educação, ele me ligou um dia e falou: pô, Zé, e eu escrevi um outro artigo depois desse. Eu escrevi um outro artigo mostrando que a porcentagem de quanto... Porque e aí, não sei se vocês se lembram, o Lula fez uma declaração dizendo que era um programa, que esse programa era um programa Bolsa Esmola, tá certo? Aí eu escrevi um artigo mostrando que, olha aqui, a porcentagem... a transferência de renda, tá certo, nesse programa Bolsa Escola, que foi introduzido em Brasília e em Campinas, tá certo, era substancial, né, dado a renda per capita familiar das famílias pobres. Aí o Paulo Renato me ligou e falou: pô, Zé, você não quer me ajudar a nacionalizar esse programa? Eu falei: claro, pô, espetacular, fiquei super contente, tá certo, e trabalhei com o Paulo nesse programa aí. Muito bem. Quando o presidente Lula se elegeu, tá certo? Bom, aí nesse meio tempo, eu com o Chico Ferreira, que na época era professor lá do departamento também, e hoje está no Banco Mundial, decidimos universalizar o benefício. Então, foi daí que surgiu o Bolsa Família. Na época, nós chamamos o benefício de benefício universal, de benefício único, não me lembro mais nem o nome direito. Mas era basicamente o embrião do Bolsa Família, que é exatamente a mesma coisa, só que agora universal, que vamos universalizar o programa. Então, a diferença entre um programa condicionado de transferência de renda e um programa não condicionado de transferência de renda são os incentivos. Tá certo? Tem muita gente que critica a ideia de só transferir a renda se a família coloca as crianças na escola. Afinal de contas, as famílias deveriam ser obrigadas a colocar a criança na escola. Eu me lembro de ter uma discussão desse tipo com um grande sociólogo brasileiro, tá certo? Que eu não vou mencionar o nome aqui, que ele dizia: não, isso devia ser uma obrigação. E se o pai não colocar o filho na escola, ele devia ser preso. Eu falei: olha, escuta, tudo bem, cara, você acredita em coerção, eu acredito em incentivo. Se você prende o pai, quem é que vai gerar, quem é que vai trabalhar para gerar recursos para essa família? Tá certo? Isso não é uma solução razoável. Tá certo? Então, eu prefiro tentar gerar o incentivo correto. O incentivo correto aqui é comprar o tempo da criança que poderia estar no mercado de trabalho. Então, essa é a principal diferença. Quer dizer, o programa emergencial, o caso do programa emergencial, é um programa emergencial. Tá certo? Um programa de transferência, um programa condicionado de transferência de renda, ele tem efeitos de longo prazo. Ele está efetivamente tentando
aumentar o estoque de capital humano daquelas crianças de famílias pobres, tá certo? Essa é uma diferença fundamental. Professor Zé Márcio Camargo, o economista Luiz Alberto Machado nos enviou uma pergunta gravada para esse programa. Vamos ouvi-la. Professor, o grande best-seller no campo da economia nos últimos tempos foi O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Recente pesquisa da Academic Influence aponta os 25 economistas mais influentes da década de 2011 a 2020. E entre eles, vários têm se dedicado a um ramo da pesquisa chamado de economia da desigualdade. O senhor veria nisso uma tendência? E ela já chegou ao Brasil ou são poucos os economistas brasileiros debruçados sobre essa realidade? O professor Piketty, tá certo? O livro do Piketty, ele, na verdade, é uma reação ao aumento de desigualdade que aconteceu nas economias desenvolvidas nos últimos 20, 30 anos, decorrentes fundamentalmente da globalização, do processo de globalização que aconteceu nesse período. Certo? Foi como reação a esse processo de globalização e o aumento da desigualdade. Por que a globalização gerou desigualdade dentro dos países desenvolvidos? Simplesmente porque uma parte grande da produção dos países desenvolvidos se transferiu para os países emergentes, principalmente para os países asiáticos, tá certo? E, com isso, quer dizer, você aumentou a desigualdade nos países desenvolvidos, mas, tá certo? Por outro lado, diminuiu a desigualdade no mundo, tá certo? Então, apesar do livro do Piketty mostrar que teve um aumento da desigualdade nos países desenvolvidos, se você pegar a desigualdade no mundo nesse período, a desigualdade no mundo diminuiu. Por quê? Simplesmente porque uma parte grande da estrutura produtiva que estava concentrada nos países desenvolvidos se transferiu para países emergentes e países pobres que tinham uma renda per capita muito baixa. Então, na hora que você faz a conta, tá certo? Você vai ver o seguinte, que teve uma grande redução da desigualdade e da pobreza ao longo desse período em que houve no mundo, de modo geral, ao longo desse período em que houve aumento da desigualdade no mundo desenvolvido, que foi o que originou esse livro, que é um best-seller, certo? O problema da desigualdade é uma novidade no mundo desenvolvido, não é uma novidade no mundo emergente e não é uma novidade no Brasil. Quer dizer, como eu já acabei de falar aqui, tá certo? A gente está discutindo essa questão de desigualdade desde a década de 80. Na verdade, a questão da desigualdade no Brasil, essa discussão, ela data da década de 70, do final dos anos 60, onde teve um grande aumento de desigualdade na economia brasileira e teve uma grande discussão se esse aumento de desigualdade se devia a uma política salarial, a uma política de salário mínimo muito regressiva da parte dos governos militares, combinado com repressão dos sindicatos que não permitiam que os trabalhadores conseguissem grandes aumentos de salário, ou se devia ao fato de que você teve um período de rápido crescimento econômico na economia brasileira entre 1967 e o final dos anos 80, 1967 e o final dos anos 70, tá certo? E esse rápido crescimento significou um grande aumento da demanda por mão de obra qualificada, que não foi acompanhado por um aumento da oferta de mão de obra qualificada e, consequentemente, os salários da mão de obra qualificada aumentaram muito mais do que da mão de obra não qualificada, aumentando a desigualdade. Tá certo? Então, você tem duas explicações, eu não vou entrar na discussão de qual a explicação está correta, qual que eu gosto mais, empiricamente, etc., mas isso foi uma discussão na década de 70, na década de 60. Tá certo? Essa questão da desigualdade no Brasil, ao contrário, quer dizer, é uma questão que está aí sempre. A gente discutiu muito essa questão da desigualdade na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, tá certo? E hoje é muito claro, quer dizer, que a questão, para mim, pelo menos, quer dizer, a questão da desigualdade está diretamente relacionado à desigualdade na acumulação de capital humano das pessoas. E
a acumulação de capital humano está diretamente relacionado à quantidade de capital humano já acumulada pelas famílias. E isso é um problema, porque famílias que têm muito capital humano, as pesquisas mostram, de neociência, mostram que crianças de famílias cujos adultos têm muito capital humano acumulado têm mais facilidade e maior capacidade de acumular capital humano do que crianças de famílias cujos adultos têm pouco capital humano acumulado. Isso significa o seguinte, que ao longo do tempo você tem uma tendência para aumentar a desigualdade se você não interferir no processo de acumulação de capital humano das famílias que têm pouco capital humano acumulado, que são, em geral, as famílias mais pobres. E aí volta aquela questão dos programas condicionados de transferência de renda. Quer dizer, é um primeiro passo nessa direção, mas é muito importante, tá certo, você criar condições para que as famílias que têm pouca renda e têm pouco capital humano acumulado, tá certo, consigam fazer com que seus filhos acumulem mais capital humano, tá certo? Toda a ideia de educação pública gratuita está relacionada exatamente a isso, tá certo? Quer dizer, a ideia da educação pública gratuita é igualar ao máximo a capacidade de acumulação de capital humano de todas as famílias, independentemente do nível de renda dessas famílias. Agora, você não consegue, esse é o problema, porque nas casas, dentro das famílias, das casas, tá certo? Tem uma pesquisa que sempre me impressionou muito, que mostra o seguinte, famílias que têm livros dentro de casa, independentemente de ler ou não ler os livros, tá certo? Os filhos dessas famílias têm maior capacidade de acumular capital humano do que os filhos das famílias que não têm livros dentro de casa, independentemente de que as famílias leiam ou não leiam esses livros. Provavelmente isso deve ser verdade, porque as famílias que têm livro dentro de casa devem ler de alguma forma alguma coisa, tá certo? Então, ainda que eles falem que não estou lendo nada e tal, mas deve ter alguma cultura de leitura, tá certo? Então, esse é um ponto super importante. Ou você quebra esse vínculo, tá certo? Ou você consegue criar condições para que as famílias acumulem capital humano, independentemente da quantidade de capital humano que os adultos daquela família têm, ou você vai ficar aumentando sempre a desigualdade, que é o que acontece no Brasil. Nós temos uma educação pública de muito baixa qualidade, tá certo? A educação pública no Brasil, em média, obviamente, é claro que tem exceções, mas em média, quando você olha quando você olha o desempenho dos alunos nos testes padronizados internacionais, em média, os alunos da educação que vêm de escolas públicas brasileiras têm um desempenho muito pior do que os alunos que vêm das escolas privadas, tá certo? E muito pior que o do resto do mundo. Então, isso está simplesmente reproduzindo e aumentando a desigualdade que já existe no país, tá certo? A gente precisa de resolver o problema da qualidade do sistema educacional brasileiro, principalmente do sistema educacional público. Se a gente não conseguir resolver esse problema, nós vamos aumentar a desigualdade sistematicamente, como tem acontecido nos últimos 40 anos, exceto por alguns momentos em que você tem programas de transferência de renda, isso diminui um pouquinho a desigualdade, mas a tendência, quando tem redução de desigualdade, é uma tendência muito lenta, como aconteceu de 92 até 2013, tá certo? 2011, basicamente. Você teve uma tendência de redução da desigualdade, mas que era basicamente conjuntural. Qualquer crise faz com que a desigualdade dispare. E agora, com a pandemia, a situação é muito, muito grave. Quer dizer, as escolas privadas conseguiram, em grande parte, resolver seu problema via remota, como nós estamos fazendo aqui, tá certo? Eu, por exemplo, lá na PUC, eu dei aula os 2 semestres remotamente, tá certo? As universidades federais não deram aula, tá certo? Isso significa, no caso da universidade, nem é tão problemático, porque são adultos. Mas, no caso da criança, tá certo? Só para dar um último ponto,
o auge da capacidade o auge da capacidade de desenvolver, o auge que o ser humano, o auge de capacidade de desenvolver a capacidade de aprendizado no ser humano se dá entre 6 e 7 anos de idade. A partir daí, a capacidade de desenvolver a capacidade de aprendizado, tá certo? Diminui sistematicamente até atingir um patamar lá aos 15, 16 anos. Isso não significa que você fica menos burro. Não fica menos burro. Aquilo que você aprendeu, tá certo? Você não fica menos burro. Não é esse o ponto. Isso significa o seguinte, isso significa que se te apresentarem uma questão difícil de resolver, algo que você nunca viu, quando você tem 10 anos de idade, você resolve essa questão muito mais facilmente do que quando você tem 50 anos de idade. Esse é o ponto, tá certo? Então, você tem que explorar o fato de que a capacidade de aprendizado está na infância. E isso é muito importante, porque afeta diretamente a desigualdade. Perfeito. Mais uma pergunta, professor Roberto Macedo? Zé Márcio, eu gostei muito dessa retrospectiva que você fez aí do Bolsa Família, certo? Eu não sabia, ou não me lembrava, do papel que você teve e o cumprimento por isso, certo? Porque eu sou a favor dessas transferências condicionais de renda, certo? Inclusive, aqui, uma vez, o Suplicy levou lá na USP um economista bélgica para discutir o projeto dele, e ele falava o seguinte, que no início aí da humanidade, você vivia dos frutos da natureza, certo? Então, cada um fazia seu esforço de coletá-los. Depois, com os fechamentos das propriedades, né, e passar a ter propriedade privada, você excluiu gente da coleta dos frutos da natureza. Então, caberia sustentá-los. Mas isso não significa que eles não tenham que continuar a trabalhar ou fazer alguma coisa, sabe? Porque eles não trabalhavam antes, né? Então, teria que fazer isso. Então, eu acho que é uma justificativa muito grande. Gostei muito também de você falar dos livros, que minha casa tinha livros, e a curiosidade me atraiu para os livros. Né? Claro, esse é o ponto. Tinha uma espécie de um estante lá cheio de livros, minha mãe tinha sido professora, e eu acabei abrindo aquilo. Tinha uma coleção famosa na época, chamada Tesouro da Juventude, com 18 volumes. Tinha na minha casa também. Ele tratava de ciência, arte e ética. Exatamente. Um fenômeno aquilo. E tinha figurinhas, tinha fotos e tudo, era uma coisa fenomenal. Sabe? Agora, você falou até 6 anos, mas eu tenho lido muitas coisas aí sobre o Heckman, né, que fala que você tem que ir na primeira infância, 0 a 3. Eu tenho defendido muito a ideia. É de menos 3 meses. Tenho defendido muito a ideia que o governo devia estender esse programa de saúde da família, programa de saúde e educação da família, visitar as famílias, né, para ver se estão cuidando das crianças, que envolve brincar com as crianças, conversar com elas, sabe? Dar jogos assim de toquinho, aquelas coisas mais simples. E eu tenho defendido muito essa ideia, mas até agora não pegou, não. Na verdade, Roberto, os dados mostram que a criança começa a aprender, tá certo? A aumentar a sua capacidade de aprendizado na barriga da mãe, com menos 3 meses de idade. E aumenta essa coisa e atinge o seu ponto mais alto até os 4 anos e meio, tá certo? E aí começa a cair, tá certo? E cai rapidamente. Não é que a pessoa fica mais burra, ela simplesmente vai ficando mais difícil, vai ficando menos flexível, tá certo? A cabeça. Esse é o ponto. Ela precisaria de mais estímulo externo, né? Exatamente. O Heckman mostra, tem vários artigos do Heckman que ele mostra o seguinte: se você perde esses primeiros 4 anos de idade na educação da criança, é extremamente difícil essa criança se recuperar, tá certo? Extremamente difícil. Então, esse é o ponto importante, é isso que a gente tem que investir, senhor Roberto. Eu estou cada vez mais convencido disso, é isso que a gente tem que investir. A gente fica falando, quer dizer, o Brasil é muito maluco, né? Quer dizer, você tem universidade de graça e não consegue dinheiro para financiar uma escola de qualidade na primeira infância, tá certo? As crianças não têm acesso à creche pública, tá certo? Só 30% das crianças brasileiras têm acesso à creche, tá certo? E a maior parte delas creche privada, mas a universidade é gratuita, pô, tá certo? Para todo mundo que passar no vestibular. Então,
isso é totalmente fora de propósito, tá certo? Você tem que concentrar um pouco lá na creche, colocar todo mundo na creche. Não, eu tenho uma proposta que não é nenhuma novidade, que eu tenho uma proposta de criar um voucher, dar um voucher, não, um vale para que as famílias paguem creches privadas para famílias pobres, paguem creches privadas para seus filhos, tá certo? Na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral, eu coordenei o programa do ministro Henrique Meirelles, tá certo? E lá nesse programa a gente colocou exatamente isso, que você descontar os impostos das creches e dar um voucher para que as famílias pobres possam colocar seus filhos em escola, em creches privadas, porque não tem creches públicas, tá certo? Então, eu acho que isso é absolutamente prioritário. Mas no Brasil, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, aparentemente, tá certo? As pessoas estão preocupadas, sei lá, com outra coisa. Então, agora, desigualdade não se resolve sem diminuir a desigualdade na distribuição de capital humano na população. Sem isso, você não consegue reduzir desigualdade de forma estrutural. Mesmo assim, é difícil. Tá certo? A desigualdade é um problema difícil. Agora, voltando ao Piketty, uma coisa que ele não fala é que, ao longo desse processo de globalização, você tirou milhões de pessoas da pobreza. Milhões, tá certo? Mas, na verdade, bilhões. Mais de 1 bilhão de pessoas foi retirado da pobreza ao longo desse processo aí de globalização, exatamente com a transferência de estruturas produtivas dos países desenvolvidos para os países emergentes, que eram os países mais pobres, principalmente os asiáticos, tá certo? Que tinha milhões, ainda tem milhões de pessoas na pobreza, mas diminuiu muito a pobreza exatamente por causa dessa transferência. Isso não significa que você precisa ser a favor da globalização, isso significa que condenar a privatização, a globalização, porque gerou desigualdade, você teria, para ser justo, você teria que dizer que, ao mesmo tempo, diminuiu a pobreza. Perfeito. Rogério Schmitt, sua segunda pergunta, por favor. Zé Márcio, uma pergunta mais, sei lá, conceitual, assim. Você acha que esse período de pandemia que o Brasil, o mundo inteiro está atravessando, fortalece aqueles que dizem, a tese, né, daqueles que dizem que é possível conciliar responsabilidade fiscal com transferência de renda, com política social? Quer dizer, será que nós vamos sair dessa crise de saúde no momento onde haverá esse mesmo consenso que existe, por exemplo, no Brasil em relação à responsabilidade fiscal vai passar a vigorar também no que diz respeito à importância das políticas sociais de transferência de renda, especialmente? Olha, Rogério, eu acho o seguinte, eu acho que essa pandemia ela mostrou uma coisa super importante. Quer dizer, ela mostrou que é muito importante você ter espaço fiscal para poder fazer programas emergenciais quando esses programas emergenciais se tornam necessários. Tá certo? Caso os países que estão reagindo melhor a essa pandemia são exatamente aqueles países que têm mais espaço fiscal para responder à pandemia. Então, isso acho que é uma lição que eu acho que o mundo vai aprender, sim. Quer dizer, eu acho que o Brasil está tendo mais dificuldade que o Chile, por exemplo. Por quê? Porque o Chile tem muito espaço fiscal e o Brasil tem muito pouco espaço fiscal. Então, isso vai ser uma coisa que vai estar conosco no futuro. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante, eu acho que vai ser uma lição que vai sim ser aprendida. Isso significa, eu tenho dito, tá certo? Eu acho que o Brasil, quer dizer, está mudando, vai ter que mudar, já falei, quer dizer, vai ter que mudar a sua cultura orçamentária. Né? Quer dizer, o Brasil tem uma cultura orçamentária que é uma cultura orçamentária de aumentar gasto e depois a gente decide de onde é que vem os recursos para financiar esse aumento de gastos. Essa pandemia está forçando o Brasil, dado que você tem um teto de gastos, mas está forçando o Brasil a discutir de onde vai vir o dinheiro.
tá certo? Isso é uma mudança espetacular na cultura orçamentária do país, tá certo? Agora não tem essa coisa de que, olha aqui, eu tenho um programa aqui que é ótimo, sensacional, super legal, todo mundo vai ganhar. De onde é que vem o dinheiro? Antes, se não tivesse o teto do gasto, tá certo? Ninguém estava discutindo de onde é que ia vir o dinheiro para financiar um programa emergencial. Isso não seria uma discussão, tá certo? Simplesmente porque esse programa emergencial ele é muito importante, todo mundo concorda que ele é muito importante. Todo mundo concorda que você precisa sustentar essas pessoas que não têm ocupação, que todo mundo concorda. Não existe, esta não é a discussão. A discussão é a seguinte: de onde vamos tirar o dinheiro, tá certo? E é óbvio que o governo gasta com um monte de coisa que não é tão prioritário quanto o programa emergencial. Por exemplo, os super salários dos funcionários públicos. Eu citei aqui as emendas parlamentares, tá certo? As promoções e etc. dos funcionários públicos, tá certo? Você tem lá, como disse o Felipe Salto na nossa conversa lá na Genial, que você tem lá 50 mil pessoas que vão se aposentar esse ano no serviço público. Você precisa de contratar esse mesmo número de pessoas? Ou será que você não pode contratar 10 mil pessoas e deixar os 40 mil para o ano que vem? Em suma, existem lugares onde você pode tirar esse dinheiro. Agora, alguém perde. E esse é o problema. E é isso que na discussão do teto do gasto, o deputado lá de esquerda chamou atenção. Você vai gerar uma enorme guerra distributiva no país. Esse é o objetivo, exatamente esse é o objetivo, é deixar claro quem vai perder e quem vai ganhar. Porque hoje parece que ninguém perde, mas está lá. Quando vem a inflação, você sabe quem perde. Quando vem o desemprego, você sabe quem perde. E vem a inflação, vem o desemprego. Essa é a história do Brasil, tá certo? Até esse momento. É aí que entra o famoso e imbatível poder das corporações, né? Que dificultam tudo. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui no Diálogo no Espaço Democrático. Fica aqui um espaço para o seu recado final. Bom, eu quero agradecer, foi um prazer enorme estar aqui com o Rogério, já trabalhei com o Rogério lá no início dos anos 2000, tá certo? O Roberto, que eu conheço há muito tempo, tá certo? E que de vez em quando a gente se encontra, mas né, raramente, porque ele está em São Paulo, eu estou no Rio, então, quer dizer, agora vai ficar mais fácil de encontrar, porque via remota, tá certo? Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e espero ter sido útil aí com essas ideias que muita gente acha que são excessivamente duras, tá certo? Mas faz parte da vida. Bom, professor Zé Márcio Camargo, obrigado, Roberto Macedo, obrigado, Rogério Schmidt, obrigado, Luiz Alberto Machado, pela participação mais uma vez brilhante aqui no nosso diálogo. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora nesse programa. Muito obrigado e até o próximo programa.